Está percebendo algum ruído ou vibração na transmissão do seu caminhão? Então está na hora de fazer uma inspeção detalhada das cruzetas do cardan. Vamos lá? Inicie colocando o veículo em uma posição que facilite a inspeção. Em geral, uma valeta é o mais adequado. Movimente o cardan com as mãos, verificando se há folga nas cruzetas ou no mancal central. Em caso de folga, deve-se fazer a substituição do componente. Levante e calce as rodas traseiras tracionadas. Coloque o veículo em funcionamento em segunda marcha. Nessa condição, verifique se ocorrem vibrações decorrentes de folgas ou empeno do eixo. Verifique também se o mancal central está preservado e não apresenta ruído decorrente do rolamento. Atenção, não fique próximo ao eixo cardan quando este está em movimento. No próximo bloco, vamos fazer a montagem correta da cruzeta Nakata no garfo. Com os componentes em mãos, vamos fazer a substituição da cruzeta de forma adequada. Remova duas capas opostas da cruzeta. Coloque a trava no dispositivo. Monte a cruzeta no garfo. Pré-monte uma capa no garfo. Leve o conjunto para o dispositivo de prensagem. Coloque o outro anel trava no dispositivo. Monte a outra capa no garfo e leve o conjunto para a prensagem. Verifique manualmente o torque para certificar-se de que a cruzeta não ficou travada. Se esses componentes forem ligados a uma luva ou flange, toda a operação precisa se repetir. No próximo bloco, vamos montar os componentes no tubo do cardan. Note que há um ângulo no corte do tubo. Esse ângulo vai facilitar no processo de solda. Agora vamos fazer a montagem dos componentes ao tubo. Utilizando uma prensa, vamos fazer a montagem do garfo e da ponteira fixa ao tubo. Essa interferência é necessária para facilitar todo o processo. Com o terminal acoplado à ponteira, verifique o alinhamento entre o garfo e o terminal. Não poderá haver defasagem entre o terminal e o garfo. No próximo passo, vamos fazer o pré-alinhamento do tubo e dos componentes. Com o cardan em um dispositivo apropriado e utilizando um relógio comparador, faça o alinhamento do cardan. Esse processo vai facilitar o alinhamento final após a solda. Após o alinhamento, faça 3 pontos de solda distantes mais ou menos 120 graus um do outro. Esses pontos de solda evitam que durante a solda final ocorra deformações entre os componentes e o tubo. No próximo passo, vamos fazer a solda final entre os componentes e o tubo. Agora, utilizando um equipamento de solda adequado para a operação, vamos soldar os componentes no tubo. Após calibrar a máquina de solda, vamos finalmente para a operação. Note que o cordão de solda deve ser uniforme, ou seja, não pode ter falhas. Após a solda, deixe o cardan esfriar naturalmente para prosseguir com a próxima operação. O próximo passo é fazer o alinhamento final do eixo. Utilizando uma prensa hidráulica e um relógio comparador, faça o alinhamento final do cardan. Lembre-se do processo de pré-alinhamento. Caso não tenha sido feito de maneira adequada, vai refletir diretamente nessa operação, dificultando o alinhamento final do eixo.
O próximo passo é o balanceamento do eixo. Utilizando uma balanceadora automática, faça o balanceamento do eixo. Se for necessário acertar o balanceamento, deve-se corrigi-lo com o uso de pequenos pesos que são soldados ao tubo. O próximo passo é fazer a lubrificação das cruzetas e da ponteira. Ainda que as cruzetas sejam novas, elas precisam ser lubrificadas com graxa adequada. Verifique se a graxa sai por todas as capas. Se não sair, verifique, pois a cruzeta pode estar sob tensão em função de empenamento de algum componente. Se isso acontecer em pouco tempo, ocorrerá a fundição de uma das espigas da cruzeta. Lubrifique também a luva e a ponteira deslizante. O próximo e último passo é a pintura do eixo. No final do processo, o eixo deve passar por um processo de pintura para proteção contra a oxidação. O cardan está pronto para ser montado no veículo.